Olá pessoal, de volta aqui. Agora vamos trabalhar um conceito que chamamos de desambiguação. Então é quando o bot pergunta mais de uma coisa, né, para que a pessoa faça essa opção na sequência. Vamos deixar mais claro o que acontece, né? Então acabamos de falar aqui, prazer em falar contigo, e vamos incluir aqui mais uma mensagem. Vou aproveitar para colocar aqui uma outra bolha de informação, vamos dizer assim. Então vamos falar aqui que nível de aprendizado você considera que tem quando se fala sobre chatbots, tá? Então aqui criamos a pergunta, né? Agora vamos colocar aqui botões de resposta. Então vamos lá. Não conheço. Vamos colocar aqui o mais. Conheço bem e sou especialista. Aqui eu vou até colocar assim, ó, entendo bem e sou especialista. Notem que aqui existe uma coisa que a gente chama payload do botão, que é opcional, tá? No caso do payload, a gente utiliza quando colocamos aqui, trabalhamos com expressões dentro do contexto do chatbot, quando se precisa fazer cálculo, outras coisas mais, tá? Nesse exemplo, a gente vai trabalhar somente com o texto do botão, que é a parte mais simples, que a gente consegue resolver a maioria dos problemas, tá? Então, vamos clicar aqui no salvar. Lembra, né? Toda vez que eu tenho uma pergunta do chatbot, eu tenho que trazer uma mensagem, uma resposta, tá? Então, veja aqui que a formatação, né, você consegue acompanhar aqui, né? Temos o primeiro contexto, o segundo contexto, e aqui temos os botões que a gente acabou de colocar. O que a gente faz? A gente aguarda a mensagem do usuário, que poderia, ó, se eu quiser, vamos representá-la aqui novamente, ó. Poderia colocar clicando aqui, ó, mensagem do usuário. Então, vou colocar um nome aqui de opção, que ele vai selecionar, tá? Então, já salvei aqui. E agora vamos fazer aquele passo que a gente chama de ponto de decisão. Então, vamos dar aqui, ó, seleciona uma opção, que é o título do passo. Então, vamos dizer que ele não conhece. Então, vamos colocar aqui uma condição para isso. Olha, ele não conhece. Tá? E aqui nós temos uma variação de keywords e expression language. Tá? O keywords ele vai pegar exatamente o que está escrito ali no label do botão. Ou o que eu programar com que a pessoa tivesse escrito normalmente. O Expression Language ele funciona paralelo com o que eu expliquei para vocês de payload lá do botão, onde você constrói expressões tipo se o botão, se o que for armazenado na variável for igual a não conheço, faça tal coisa, né? Então essa condição aqui também pode vir com uma expressão, né? Então você pode usar dessa forma. Para o nosso exemplo, vamos usar esse keywords, que ele vai simplificar muito essa questão de você não precisar utilizar essas expressões. Veja bem, então eu posso escrever não, espacinho, conheço, com C cedilha, que é o que está no botão. Eu posso escrever conheço, sem o C cedilha, que é o que eu posso vir a ter digitado, nunca vi, por exemplo, nunca vi, coisas assim, tá? Então, se ele clicar no botão que contém essas palavras aqui, ou se eu simplesmente escrever essas outras, vai ser tratado como um ramo do fluxo, tá? Então, se eu clicar aqui e escrever assim, entende, que é o nome aqui, né? Então, eu continuo com keyword, entendo bem, que é o que está lá no botão, entendido, tá? E aqui, para exemplificar uma outra coisa, eu vou colocar assim, ó, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, tá?
E o outro aqui, lembra do especialista? Então, vou colocar aqui, ó. Sou especialista. Tá? Note que aqui estão coisas escritas, mapeadas, além do que está no botão. Para a gente, de repente, prever que se ele não clicar, ele escreve, né, alguma coisa que está aqui. Tome muito cuidado, né, porque às vezes existem palavras que podem estar conflitando, né, com o que está em outra, né, em outra seleção. Se eu tivesse escrito, por exemplo, um aqui, ó, ele está conflitando com essa primeira. Então, busquem ter bastante cuidado com essas condições. Aqui embaixo eu tenho uma opção que eu posso selecionar caso o meu usuário não venha incluir nenhuma dessas opções que foram mapeadas, tá? Então vamos clicar aqui no salvar para vocês verem o que acontece. Temos aqui a caixa de seleção, todas as opções que a gente colocou aqui, né, o título, né, desse passo aqui, ó, se ele falar que é inválido, vem para cá, se é especialista para cá, entende para cá e não conhece para cá. Essas caixinhas são criadas automaticamente para você, tá? E veja, já tem a opção aqui escrito embaixo. Vou trabalhar um pouquinho a mensagem aqui caso o conteúdo seja inválido. Então, como a gente faz? Clica no editar, né? Então, vou substituir a mensagem aqui, vamos colocar um título, né? Por exemplo, errou. Então, para mim, é melhor que clique em um dos botões. Essa é a nossa mensagem, tá? Que a gente vai deixar caso a pessoa tenha errado. Mas a gente precisa adicionar um botão, né? Que botão é? São aqueles das opções que a gente colocou logo acima. Então, para aproveitar e explicar um outro passo aqui, eu vou somente deixar aqui uma marca, né? Um botão com esse A aqui para a gente ter uma outra visão da plataforma. Veja só, aqui nesse step a gente já tinha colocado os botões, tá? Então eu vou mostrar para vocês a parte técnica agora da ferramenta, né? Então aqui eu tenho um código que a gente chama de um código JSON, onde à medida que você coloca, né, faz todas as programações aqui, ele reflete do outro lado. Então, por exemplo, se eu clicar nessa caixinha aqui, você vai estar vendo que existe um passo aqui onde tem os botões, ó, buttons, que é este aqui que a gente vai mapear para colocar lá naquele outro passo, tá? Então, simplesmente eu vou clicar duas vezes aqui, nesse contexto dos botões, dá um Ctrl C, vamos ver essa outra parte aqui, errou, aquele botão de marcação que a gente fez, dois cliques aqui, Ctrl V, vamos salvar. O que aconteceu com o fluxo? Deixa eu fechar essa janela, aconteceu aqui que já estão os botões todos programados aqui, perfeito? Então, tanto eu consigo fazer por aqui direto, né, direto na caixinha, no fluxo, quanto na parte aqui do JSON, na parte de programação, tá bom? Vamos fazer o teste, gente? Perfeito. Vê a mensagem, vamos lá. Que legal, qual é o seu nome? Marcelo. Perfeito. Agora a pergunta, você entende, é especialista, fala sobre chatbots? Imagina que eu escreva qualquer coisa aqui, por exemplo, meu caso é sério. Nada a ver com o que estava escrito, lembra do que a gente programou. Então, eu escrevo aqui, para mim é melhor que clique em um dos botões. Lembra que eu mapeei a palavra conheço? E der aqui meu Enter, ele já vai direto para o fluxo do conhece. Então, eu nem cliquei no botão. Vamos lá, se a gente tivesse feito outro teste e clicado diretamente no botão, exemplo, entendo bem, ou vamos pegar o próprio conheço, eu já estou entrando no ramo, no fluxo certo, para dar sequência a essa conversa, tá? Então, isso é o que eu queria mostrar para vocês inicialmente, porque a maioria dos chatbots que vocês vão construir tem esta mesma dinâmica, tá, gente? Então, você consegue facilmente criar um fluxo utilizando esses tipos de interação aí com o teu usuário, tá? Basta simplesmente planejar muito bem esta conversa, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.